preconceito, a hipocrisia do que é certo e do que é errado irá ultrapassar os direitos dessa criança de ter uma família feliz? Bom, acreditamos que não cabe ao intérprete fazer uma interpretação extensiva da Constituição Federal neste caso. E, emprestando as palavras do desembargador Jorge de Miranda Magalhães, em uma de suas decisões no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aonde em 1999, ou seja, já há 10 anos atrás, ele dizia essas palavras, abre aspas: a afirmação de homossexualidade do adotante, preferência individual constitucionalmente garantida, não pode servir de empecilho à adoção de menor, se não demonstrada ou provada qualquer manifestação ofensiva ao decoro e capaz de deformar o caráter do adotado. Fecha aspas. Neste sentido, desde que haja minucioso trabalho, estudo psicossocial pelo grupo responsável por isso, e também a aprovação do juiz, que é óbvio, irá visar sempre o melhor para o adotado, achamos que é totalmente possível a adoção por um casal homossexual, sofrendo, é claro, o mesmo procedimento, as mesmas restrições e objeções que um casal heterossexual sofreria em um processo de adoção. Bom, um dos argumentos que eu já ouvi muitas pessoas dizerem contra a adoção é a questão da psicologia da criança. Muitos argumentam que o filho do homossexual vai ter uma tendência maior a ser também homossexual. Só que todas as pesquisas indicam que os fatores externos influenciam minimamente na sexualidade de qualquer pessoa. O que mais influencia são questões psíquicas, questões internas. Ou seja, andar com homossexual, ser filho de homossexual, ser amigo de homossexual, não vai te tornar homossexual. E isso é fato. E, se assim fosse, o que explicaria a grande população GLS, sendo que a maioria delas, da população GLS, é filha de pais heterossexuais? Então, se assim fosse, se a sexualidade influenciasse o filho, os homossexuais também seriam heterossexuais por causa dos seus pais, e não é assim. Muitos dizem que o filho de homossexual vai ter uma tendência maior para ser homossexual também, porque falta um referencial masculino e um feminino. Ora, se fosse assim, um filho de mãe solteira ou de pai solteiro teria também muitas chances de ser gay, por ter só um referencial. E não é assim. Existe mãe solteira, pai solteiro, filho criado com avós, filho criado só com a tia, e ninguém pensa na possibilidade de eles serem gays só por terem um referencial. Por quê? Pai não tem que ser homem e mãe não tem que ser só mulher. Ser pai e ser mãe é uma função que deve ser exercida independente do sexo. Ser pai é ter disponibilidade, é querer dar amor, é agir como pai, independente do sexo. Pai é pai, não interessa ser médico, se é advogado, se é homossexual. Pai é pai, pois desempenha a função de pai. Além do que, a criança adotada por homossexual, ela não vai ter só 2 pais ou 2 mães. Ela vai ter toda a família do seu pai homossexual. Ela vai ter avó, ela vai ter tio, ela vai ter primo. Ela vai conviver com referenciais masculinos e femininos. Além do que, pesquisas feitas por institutos norte-americanos, como o Patterson Market Research, em 99, realizou um estudo dizendo que, comparando crianças em idade de crescimento, de formação psicológica, filhas de homossexuais, chegou à conclusão que essas crianças apresentam exatamente os mesmos níveis de ajustamento, de sociabilidade e autoestima do que filhas de heterossexuais. Então, qualquer discurso que diga o contrário é meramente especulativo, porque todos os estudos e os precedentes, tanto no Brasil como no mundo, na adoção homoafetiva são favoráveis. Outro argumento que o pessoal costuma usar bastante para ser contra a adoção por um casal homossexual, que justamente eu vi bastante nas nossas pesquisas, depois nós vamos falar sobre ela, é de que essa criança ia sofrer preconceito, ia ser alvo de piadas na escola, não ia conseguir fazer nenhum amigo, sofrer bullying. Gente, esse argumento já foi usado para tanta coisa.
já foi usado para impedir o divórcio, já foi usado para impedir que uma criança não fosse adotada se não tivesse a mesma cor dos pais adotivos, porque o que vão pensar na escola? O pai é branco e a criança é negra. Ai, coitado daquela criança, é filho de uma mãe divorciada, que absurdo, o filho não anda com ela, tá? Não é um bom amigo para você. Há quanto tempo foi essa discussão do divórcio, dizendo que as crianças iam sofrer preconceito? 30 anos. 30 anos para uma mudança social não é nada, é muito pouco. Esse tipo de ideia de que a criança vai sofrer discriminação, ela não pode ser ela não pode ser usada para proibir, porque a nossa sociedade ela não tem como princípios a exclusão social e o preconceito. E se for assim, quem sofre preconceito, quem nunca sofreu preconceito? A pessoa que é pobre sofre preconceito, a pessoa que é negra sofre preconceito, a pessoa que é adotada, pode ser adotada por um pai ou por uma mãe, ela também sofre preconceito. A pessoa gorda, portadores de necessidades especiais sofrem preconceito, as mulheres. E aí, o filho adotado por um casal homossexual também vai sofrer preconceito. E qual é a postura que esse casal tem que ter em relação à criança? Tem que educar, tem que dar o amparo e a aceitação na própria família. Que tipo de aceitação essa criança vai ter num abrigo? Alguém aqui já visitou um abrigo de crianças? Hoje eu estava conversando com um amigo meu, acho que ele está aí na plateia, sobre um abrigo de crianças, que quando ele ia lá, às vezes, levar um presente, uma doação, diz que as crianças ficavam loucas correndo atrás dele e da esposa dele. Por quê? Cada pessoa que entra naquele abrigo é uma esperança que essas crianças desenvolvem. Eu falo, será que esse vai ser a pessoa que vai me adotar, que vai me levar para casa, vai me tirar desse abrigo? Cada pessoa que vai embora é uma decepção. E quanto mais tempo passa, quanto mais velhas essas crianças ficam, menores as chances delas de serem adotadas. Por quê? Elas sofrem um duplo preconceito ali, um preconceito em relação a já estarem abandonadas, um preconceito em relação à idade, porque a maioria dos casais não aceita crianças com mais de 3 anos. E aí? Vamos deixar essas crianças no abrigo só porque, se adotado por um casal homossexual, ela vai sofrer preconceito na escola? O amiguinho vai tirar sarro dele na van da escola? Não é bem por aí. A gente tem que parar para pensar que só pelo preconceito que vai sofrer, todo mundo, então, estaria perdido. Todos podem sofrer preconceito. Boa noite. Bom, para finalizar, a questão do ECA, que regula a adoção de crianças no nosso país, não proíbe a adoção por homossexuais. E o STF também considerou que pais ou mães solteiros podem adotar crianças. E muitos homossexuais, nessas condições, acabam pedindo a adoção da criança de maneira isolada, ou seja, não vai com o seu parceiro, adota a criança sozinho, por medo do judiciário ter esse preconceito. Já que eu tenho um marido e eu sou homem, eu não posso adotar essa criança. Então, ele acaba adotando sozinho, essa criança fica como herdeira dele e do parceiro dele não. Então, se por acaso ocorre uma morte, a criança vai ter uma pessoa para herdar e não 2. Está aí uma coisa que não tem cabimento, né? A criança ter a possibilidade de ter 2 herdeiros e vai ter um só por uma questão de preconceito, porque no final das contas ela vai viver numa casa com um casal homossexual. Outro caso que é bom destacar, que é bom assim a público, para a gente perceber como a sociedade brasileira entende o assunto, a Cássia Eller, cantora muito famosa, homossexual, morava com outra mulher e criava o filho na casa com essa outra mulher. Assim que ela morreu, a decisão da justiça foi que o filho ficaria com a namorada da mãe, ou a esposa, no caso. A aceitação da população foi 100% praticamente. Isso mostra em pesquisas. Por quê? Porque a criança cresceu na casa junto com a outra mãe. Ela tinha 2 mães. Essa formação psicológica de entender que ela tem 2 mães, mas que uma criança não nasce por 2 mães, é uma questão natural, que ela vai ver na sociedade, que ela vai ver na escola, ela vai ver na televisão. E a população brasileira foi favorável à decisão, não teve recurso. A criança cresceu junto com a mãe, segunda mãe que seja, e, por palavras da própria criança, com 8 anos foi: eu vou chorar no dia dos pais e no dia das mães, porque, apesar das mães dele
serem duas mulheres, elas exerciam um papel de pai e mãe. Então, para uma criança de 8 anos entender isso, é muito melhor do que ela estar num abrigo, do que ela estar passando fome, passando frio, e estar numa casa, sendo bem cuidada, crescendo junto com uma família, assim como qualquer outra pessoa, que poderia estar sendo criada pelos avós ou pelos pais heterossexuais. Então, a gente percebe que a adoção por homossexuais seria uma válvula de escape até para essas crianças que estão sofrendo em lugares muito piores do que uma casa, onde elas vão ter amor e carinho. Nós temos um vídeo para ilustrar essa nossa defesa, mas como o tempo já está se esgotando, a gente vai deixar para a réplica. Então a gente passa para o próximo grupo. Obrigado. Passamos agora aos argumentos do grupo contrário. Direito de discordar é constitucionalmente previsto e hoje vivemos em uma sociedade que, graças às forças midiáticas, minam tal direito e taxam essas pessoas como preconceituosas. Ser contra é também um direito e, como tal, deve ser respeitado. A adoção é um instituto amplamente assistido na Constituição Federal, tendo por objetivo assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, como podemos perceber no artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, também como no trecho final do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que deve-lhes ser asseguradas todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Também no artigo 6º, quando há uma maior preocupação com a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Ora, se essas crianças têm o direito de crescer em um ambiente de afeto e de segurança moral e material para desenvolver a sua personalidade, e como traz a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente em seus princípios 6 e 7, os melhores interesses da criança são a diretriz para nortear os responsáveis pela sua educação e orientação. Pensemos, então, que não é uma questão de preconceito a não adoção por homossexuais, mas sim preocupação. Preocupação quando a sociedade se mostra despreparada, como apresenta a pesquisa nacional realizada pelo IBOP, em que 55% dos brasileiros são contrários à decisão do STF, e como analisou a diretora executiva de marketing e novos negócios do IBOP Inteligência, que o brasileiro não tem restrições em lidar com homossexuais no seu dia a dia, mas que ele ainda se mostra resistente a medidas que possam denotar algum tipo de apoio da sociedade a essa questão. Ou quando educadores afirmam se sentirem despreparados tecnicamente para trabalhar com tal situação. Se essa criança pode vir a sofrer com o bullying, com a discriminação, com os comentários maldosos e, na pior das hipóteses, como mostram estudos realizados com essas crianças adotadas por casais homossexuais,